agradeço ao macro setor da CUT pelo convite, em nome do Diese. De novo, eu peço desculpa por estar fazendo a atividade virtual, eu estava programado para estar aí com vocês, mas, de qualquer jeito, tem bastante gente do Diese aí, né? A Adriana está aí, Douglas está aí, enfim, a gente tem um grupo bastante importante aí que vem acompanhando esse debate. Do mesmo jeito, boa parte desse trabalho aqui, que eu vou discutir um pouquinho com vocês, foi feito por esse grupo, que é um grupo interno que o Diese tem de técnicos que estudam a indústria há bastante tempo, né? E, de alguma forma, é a partir dessas reflexões também que a gente vem participando desde o primeiro momento na discussão das propostas, na discussão de como fazer o debate sobre o processo de reindustrialização do Brasil. A minha ideia com vocês aqui um pouco é a gente tentar construir, de alguma forma, ah, enfim, um panorama um pouco da indústria e trazer algumas reflexões sobre isso, né? Vocês, bem, como é tradicional aqui pelo Diese, a gente vai passar bastante números, né? Então, eu sei que depois do almoço o número dá sempre muito sono, mas a ideia é que a gente consiga olhar um pouco de como é que está caracterizado e quais são as grandes dificuldades que a gente tem nesse processo de desindustrialização. Ao mesmo tempo, eu acho que também vale a pena colocar que este não é um debate novo. A maioria dessas discussões certamente vocês já viram, seja em outras apresentações nossas, sejam em outras discussões de diversos outros especialistas sobre a indústria, até porque, de alguma forma, o que a gente está vivendo não é um processo que se iniciou agora, é um processo, na verdade, que vem ali desde os meados dos anos 90, principalmente, na verdade, do meio dos anos 80 para cá, a gente vem assistindo um processo de desindustrialização, de mudança, pelo menos, dos paradigmas da indústria, e aí a gente vê alguns processos diferentes ali no período do governo Lula-Dilma, e depois um retorno à curva aí de perda de densidade industrial a partir do golpe de 2016. Então, de certo modo, é isso que a gente vai mostrar, e a partir disso tentar olhar um pouquinho quais são os caminhos possíveis para fazer esse debate. As propostas vão ser apresentadas amanhã, tudo que foi construído, as grandes discussões a partir disso, então eu não vou entrar em meandros de propostas, mas vou entrar pelo menos em algumas discussões que possam dar uma primeira base de reflexão para a gente, e aí que facilite, inclusive, a discussão amanhã do documento. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela, né, para ficar mais fácil, né, e também até para mostrar um pouco dessas questões. A primeira questão que eu queria mostrar para vocês, acho que, de novo, né, um debate que já vem sendo feito há bastante tempo, é como é que está acontecendo a participação da indústria de transformação no PIB. Esse é um indicador importante, é um indicador que vai mostrando como está caindo a participação da indústria na economia nacional, e a gente vai ver que aí a gente está chegando, hoje nós estamos, na verdade, abaixo de 10% da indústria de transformação no PIB. Lembrando que o Brasil já chegou a alguma coisa próximo de 35% do PIB oriundo da indústria. É claro que esses dados são bastante complexos, um pouco mais, um pouco menos, tem ajuste de contas, etc., mas o que dá para dizer é que mais de um terço, ou próximo a um terço, da nossa economia, até meados dos anos 80, provinha da indústria. E hoje a gente não atinge sequer 10%. É importante lembrar também que esses números não é um fenômeno só brasileiro, ele é um fenômeno de boa parte do mundo, com exceção ali do leste asiático, em especial aí com padrões China, que, na verdade, inverteram muito esta curva. Mesmo a Europa, a própria Alemanha, que perde bem menos densidade industrial, mas perde também participação da indústria no PIB no mundo. O problema é que o Brasil ele perdeu muito, né? Ele vai perder, na verdade, quase 2/3 do seu peso na indústria. Então, esse é um primeiro dado para a gente olhar um pouco o que aconteceu. Quando a gente olha, agora um dado que eu acho que é bastante significativo do que significa a indústria brasileira, tem a ver com a participação do Brasil na indústria de transformação global, ou seja, hoje o Brasil significa 1,2% da indústria global, o que é bastante limitado, né? E vamos lembrar que o Brasil cai, então, da 9ª economia industrial do planeta para a 16ª, e o Brasil já chegou a figurar com alguma coisa próxima a 6,5% da indústria do globo. Quando a gente olha aqui um pouco, hoje como é que está distribuído,
a gente vai ver aí que a China vai estar próximo de 30% da participação do PIB industrial no mundo, os Estados Unidos 16%, e nós ali lá embaixo, lá abaixo, um pouco acima, quase beirando aí 1%, junto com países muito pouco industrializados, até como é o caso de Turquia, Espanha, algo para a gente olhar com bastante atenção. Mesmo países como o México, a Indonésia, etc., já superaram o Brasil. O Brasil chegou a ter um patamar muito alto nos anos 70. É claro que era outra dinâmica global, outra dinâmica da globalização, mas é importante dizer que nós estamos perdendo espaço muito grande do ponto de vista da produção da indústria no globo. Então, acho que esse é um dado. Quando a gente vai para emprego, que eu acho que é um outro dado importante, a gente vai ver que na questão do emprego industrial, a gente vai ter uma subida bastante importante do emprego industrial a partir da eleição do presidente Lula. Então, ali entre 2002 e 2013, nós estamos falando em mais de 3 milhões de empregos criados. Depois disso, quando começa o processo de crise, em especial puxado pelo processo da Lava Jato, não vamos esquecer que a Lava Jato, só ela, significou a perda de quase 4 milhões de empregos, você tem um processo de derrubada desses números, e aí você vai tendo perdas bastante significativas do emprego industrial, na casa da ordem de 1.200.000. Apesar disso, é sempre bom lembrar que a gente está num patamar de emprego industrial superior ao patamar que a gente tinha no período lá, principalmente do Fernando Henrique, ali, que é onde, de certo modo, a gente inicia esse processo de desindustrialização. Inicia, mas eu diria que intensifica. Ao mesmo tempo, isso vai mostrando para a gente vai perdendo participação dos trabalhadores da indústria no conjunto de trabalhadores. A gente chegou a ter acima de 18%, próximo a 19% dos empregos industriais representantes dos empregos totais, e hoje a gente está na casa dos 15%. Ou seja, a gente vem perdendo também, além de participação no PIB, a gente vem perdendo participação na quantidade de empregos. Importante, né? Empregos da indústria são normalmente empregos formais com uma renda mais alta. Nós estamos caminhando cada vez mais para um mundo que vai tendo empregos informais e empregos ali vinculados em grande medida a remunerações muito mais baixas. Inclusive, este dado, é bom lembrar, esse dado é dado de assalariados, nós estamos falando de Raiz-Caged, ou seja, nós estamos falando aqui de empregados efetivamente contratados com carteira assinada. Se a gente for juntar o conjunto da economia, a gente vai ver que a gente significa, inclusive, muito menos, né? Nós estamos, na verdade, 5 milhões, 7 milhões em cerca aí de 100 milhões de ocupados no Brasil, ou seja, a indústria em geral não chega a ocupar 7% do mercado de trabalho brasileiro como um todo. Então, esse é um dado para ver como a gente vai perdendo emprego ao longo deste período. Muito bem. A mesma coisa vai acontecendo com a renda, então acho que vale a pena um olhar aí o que vai acontecendo sobre a perda aí. Primeiro, a gente tem um crescimento da renda média. Então, a renda média vai saindo de 2.700 para 3.200, atinge 3.400 e agora ela decai novamente para casa, próximo aos R$ 3.000 de renda média na indústria. E quando a gente fala de massa salarial, ou seja, a soma de todos os rendimentos, essa queda, inclusive, ela é mais acelerada. Então, acho que é bastante importante mostrar como a indústria tem um ganho ali naquele período do governo Lula e depois como ele começa a perder no período seguinte, em especial do emprego. Eu não vou entrar no detalhe de setor por setor, essa apresentação vai ficar à disposição de vocês, então, de alguma forma, vocês depois vão olhar com bastante atenção o que vai acontecendo em cada um dos setores, para mostrar um pouco como é que vai se perdendo esses empregos industriais no Brasil. Por outro lado, a gente já vem discutindo há bastante tempo caminhos e necessidades com relação a essa indústria. E uma das questões que a gente se coloca o tempo todo é o debate de inovação, ou seja, a indústria brasileira está bem longe de ser uma indústria que inova, uma indústria que investe em tecnologia. O Brasil ocupa agora o 62º lugar, o Brasil chegou a ser o 47º, ou seja, a gente perdeu alguma coisa perto de 15 posições na questão de inovação, porém a gente sabe por quê, porque, na verdade, falta investimento. O Brasil investe, em termos reais, né, em dólar, alguma coisa menos do que 10% que China e Estados Unidos investem, enquanto a China, os Estados Unidos investem mais de meio trilhão de dólares, a China cerca de meio trilhão de dólares em P&D, o Brasil investe alguma coisa perto de 39 e caindo.
Lembrando que boa parte desse investimento de pesquisa e tecnologia, ele também está vinculado muito mais às universidades do que o próprio investimento no mundo produtivo, que é algo também para se pensar, que é um dos dilemas que a gente vive no Brasil quando fala de desenvolvimento tecnológico. Vocês vão ter a parte da tarde, inclusive, para conversar com gente da academia, para compreender um pouquinho melhor sobre isso. Mas chama atenção para nós também quão pouco a gente gasta. A gente gasta cerca de 1% do nosso PIB em P&D. É valores muito, muito baixos, pensando do ponto de vista de percentual. A China e Estados Unidos passam dos 2%. O problema é que a economia chinesa, a economia americana, a economia alemã e japonesa, elas são muito maiores. A quantidade de recursos de ciência e tecnologia hoje disponível no Brasil é infinitamente menor, né? Como a gente falou, é 10 vezes menor do que a gente tem nos outros países. Ou seja, nós temos uma deficiência assim, de investimento em tecnologia. Bem, e isso marca o quê a nossa vida? Quando a gente olha, e depois eu vou entrar num debate um pouco mais alongado sobre a questão do perfil da nossa indústria, quando a gente olha para a nossa pauta de exportação, a gente vai ver que a nossa pauta de exportação ela é relativamente concentrada, além das commodities, essa a gente já sabe, já fala bastante, seja do agronegócio, da mineração, mas quando a gente vai para o mundo industrial, a gente vai ver que a nossa base de exportação está organizada principalmente a partir das empresas de média e baixa tecnologia. A gente exporta 7% em relação à alta intensidade tecnológica, e aí nós estamos falando basicamente de aeronáutica, farmacêutica, TICs, instrumento médico e etc. A gente exporta em torno de 24,6% de intensidade média alta, e aí são máquinas, veículos, produtos químicos, etc. Mas quando a gente vai descendo no grau de complexidade, a nossa pauta de exportação vai ganhando mais relevância. A média e baixa intensidade tecnológica, a gente tem aí em torno de 28%, aí construção e reparo naval, borracha e plástico, carvão e assim por diante. E aí, quando a gente vai ver para a nossa grande pauta, ela é de intensidade baixa tecnológica. Isso é uma característica nossa, algo que demarca muito a nossa entrada no mundo. A nossa entrada no mundo não é para uma indústria de transformação, e quando é por indústria de baixa tecnologia. Isso, para nós, nos limita bastante a nossa visão. Em compensação, o inverso acontece quando a gente está falando de importação. A gente importa muita alta tecnologia, né? média alta tecnologia, a gente vem aumentando a nossa importação, vis-à-vis a gente acaba importando menos do ponto de vista de média e principalmente baixa tecnologia. Ou seja, a nossa própria indústria ela está baseada numa indústria de média baixa tecnologia, e que, de certo modo, uma parte dela abastece o nosso mercado interno e outra parte ela vai buscar mercado internacional. Ao mesmo tempo, isso significa que, na prática, a gente tem um perfil claro de indústria, que é para a gente olhar um pouquinho como a gente pensa o para frente. Eu acho que isso é algo bastante relevante. Eu vou falar rapidamente, então, sobre isso e vou entrar agora no debate propriamente dito de e aí, o que fazemos, né? Porque, de novo, isso aqui não é novidade para vocês. Nós temos hoje claramente um processo de desindustrialização, nós temos uma fragilização importante da indústria no Brasil hoje, nós não temos mais uma política industrial, na verdade, desde o golpe de 2016, a gente não tem claramente uma política industrial, o atual governo trabalha com a ideia de que política industrial é não ter política industrial. A gente tem algumas exceções, alguns debates no BNDES, o Rota 2030 no setor automotivo, mas muito limitado, um pouco do reiki na indústria química, mas quando a gente olha, de fato, a gente já não tem mais, inclusive, estrutura de incentivo e de fortalecimento industrial. Muito, inclusive, vem sendo desmontada. Para ter uma ideia, a área industrial do BNDES foi toda desmontada. É algo para a gente pensar. O MEDIC, que era o Ministério da Indústria e Comércio, ele também não existe mais, ele é um pedaço bastante limitado dentro do Ministério da Economia. Então, quando a gente vai olhando, esta ideia de um olhar do atual governo com relação à indústria foi toda desmontada. Qual que é o problema? O problema é que depois que você desmonta, a remontagem não é simplesmente remontar as áreas. Você tem toda uma desarticulação que a partir disso se deu, e eu gosto sempre de insistir. A Lava Jato, por exemplo, teve um papel bastante importante na desarticulação, por exemplo, da nossa engenharia.
A mesma coisa vai acontecer na questão de petróleo e gás. A Lava Jato vai desmontar as engenharias por dentro da Petrobras. Quer dizer, a gente vai perdendo massa e capacidade, inclusive, de fazer o diferente num eventual governo Lula. É bom lembrar, e isso é importante, nós vamos chegar em 2023 numa situação, inclusive, de capacidade de ação sobre a indústria pior do que a gente tinha em 2003, o que vai colocar para nós bastante dificuldades. A gente sabe que todo esforço de inovação foi desmontado, todo o sistema nacional de inovação no Brasil foi desconstruído, e a gente tem hoje, basicamente, iniciativas que estão descentralizadas, estão pulverizadas e que não têm um direcionamento para pensar o futuro, em especial no momento aí de indústria 4.0, mudança tecnológica e etc. Toda a nossa estrutura de ciência e tecnologia foi precarizada, nós estamos vendo os desmontes das universidades, mas por dentro das universidades, os centros de pesquisa, os investimentos foram todos desarticulados, e aí, inevitavelmente, a gente avança na alta dependência de importação de bens industriais, principalmente de média e média alta tecnologia. E toda a nossa indústria está direcionada para este mundo da baixa tecnologia, o que coloca para nós bastante dilemas, porque se fosse só isso, seria mais simples. Vocês vão ver que um dos grandes dilemas nossos é que, além da nossa indústria estar direcionada para baixa tecnologia, a gente foi perdendo espaço da nossa indústria dessa baixa tecnologia para a importação. Então, este é um dado bastante importante para a gente olhar e pensar para frente. Bem, tendo um diagnóstico que vocês já sabem, não é novidade, a gente já fala há muito tempo sobre os dramas da industrialização, e aí? Como fazer, o que fazemos, como lidar e por onde começar, que eu acho que esse é o grande debate. Eu gostaria de inverter um pouco o debate, em especial, porque a gente, quando faz muito debate por aí sobre indústria, a gente vai normalmente fazer uma boa discussão sobre a tal taxa de investimento. Ou seja, o Brasil investe pouco, e ao investir pouco, seja em qual área for, você tem gargalos que, de certo modo, não avançam do ponto de vista da superação das nossas dificuldades, em especial quando a gente pensa na indústria. O nosso grande dilema, e a gente sempre trabalhou, de certo modo, até por conta de uma visão que veio do nacional desenvolvimentismo, e como você não tem investimento, você bota o Estado para fazer investimento, ou o Estado constrói mecanismos para este investimento. Muito bem, eu queria inverter um pouco essa conversa. Em vez de a gente começar o debate sobre o investimento, tentar compreender aquilo que, de fato, organiza e puxa o investimento. E é muito claro que o que faz isso é a demanda. E este é um debate bastante importante no Brasil hoje. Nós estamos hoje no meio de uma crise econômica, já há alguns anos, uma taxa de crescimento muito baixo, e a gente está vendo, de um lado, o crescimento da inflação, redução da renda, redução das garantias, redução do trabalho formal, e o que nós temos hoje, na prática, compressão da demanda. A nossa demanda é comprimida, e aí sinto muito. Com compressão de demanda, você não tem nenhuma política, de fato, que possa avançar qualquer movimento aí de melhoria, industrialização ou algo parecido. Para nós, o olhar sobre isso coloca para nós uma necessidade. Nós precisamos rearticular a demanda, reincentivar a demanda no Brasil e, a partir disso, construir as políticas para a reorganização e atendimento dessa demanda. Bem, quando a gente fala de demanda, a gente fala de muitas coisas. Sejam elas públicas, sejam elas privadas, sejam elas vinculadas aos direitos sociais, sejam elas vinculadas ao mercado e assim sucessivamente. Por que para nós esse debate de demanda é importante? Porque foi em cima desta discussão, por exemplo, que o primeiro e o segundo governo, principalmente o primeiro governo Lula, vai começar a estruturar a sua discussão, inclusive sobre a própria política industrial, inclusive sobre os problemas que nós tivemos nas políticas industriais do governo Lula. Quando a gente olha para a demanda, ela é formada por várias coisas e várias possibilidades. Uma questão é óbvia, né? A gente tem uma demanda direta da população. Se a população compra mais, se a população tem mais renda, ela tende a ampliar a demanda por bens diversos. Começa nos bens de consumo, e nós estamos falando principalmente, já começa com a indústria alimentícia, mas você vai ampliando. São indústrias de baixa tecnologia, mas ela vai se ampliando. Você vai avançando para a indústria de confecções, a indústria têxtil, e vai parte da indústria química, principalmente no setor de plástico e embalagens. Depois você vai ampliando a sua cadeia. Você vai querer celular, televisão, vai querer carro. Ou seja, se a gente lembrar do que foi aquela primeira fase, o primeiro push
que o Lula vai fazer, que o governo Lula vai fazer. A gente vai, por exemplo, avançar na venda de automóveis populares no Brasil. A ideia de que todo trabalhador deveria ter um carro avança na montagem, por exemplo, na ampliação de um mercado de bens de média a alta complexidade. Isso é por exemplo. A gente vai avançar, por exemplo, no aumento de vendas de celular, de computador. Bem, isso amplia a necessidade de um mercado de bens tecnológicos de alta complexidade. E você vai avançando assim sucessivamente, conforme esse mercado de massa vai crescendo. Este é um olhar. Um outro olhar tem a ver diretamente com as nossas demandas sociais, ou seja, a gente falta tudo no Brasil. Falta casa, falta esgoto, falta água encanada, falta saúde, falta educação. Ou seja, a gente tem uma demanda de equipamentos sociais diversos. Vamos lembrar que o PAC da Dilma, inclusive, vai trazer a questão do investimento social como um eixo de desenvolvimento importante a ser perseguido. O SUS é um dos maiores compradores, por exemplo, de fármacos do mundo e de equipamentos de saúde do mundo. Então, você tem uma necessidade social que ajuda a gente a compor uma demanda, e aí sim, muito controlada e muito definida pelo Estado brasileiro de maneira bastante importante. Isso é algo para a gente olhar com bastante atenção, porque ele vai alimentando a nossa demanda. Se a gente avança um pouco, a gente vai ver que a gente tem uma enorme... O Brasil é um país continental. Como país continental, o Brasil tem uma necessidade de infraestrutura e de investimento em infraestrutura, ou seja, você pode e gera demanda para a indústria nacional, por exemplo, no setor de energia, setor elétrico, o setor propriamente de petróleo e gás, o setor de abastecimento, de água, de esgoto e assim sucessivamente. Ou seja, você tem muitas mazelas a ser resolvidas, muitos gargalos estruturais a ser resolvidos, por exemplo, o gargalo do setor logístico. A gente já sabe há muito tempo que o problema das ferrovias e das rodovias no Brasil é um dilema, a questão dos portos é um dilema, e eu não estou falando aqui ainda em atendimento e exportação, eu estou falando só de criar demanda para uma indústria nacional que pode e deveria atender tudo isso. Então, esse é um outro setor bastante interessante para a gente pensar em demanda. A gente tem toda uma discussão global da tal da economia verde ou economia de descarbonização e sustentabilidade e meio ambiente. Ou seja, o Brasil é um país enorme, um país que já foi referência em meio ambiente, vale a pena investir no debate de meio ambiente, porque ele também cria uma demanda específica e cria possibilidades específicas. Ou seja, você vai compondo esta demanda. E, por fim, pensando na indústria nacional, você tem o mercado global, o mercado internacional. E aí é o grande dilema. Na nossa história, o Brasil não foca nunca, historicamente, nas suas exportações, essa indústria para exportação. Na verdade, o que o Brasil faz é o inverso disso. O Brasil organiza a sua produção para o atendimento da demanda interna e exporta determinadas partes, até porque a parte da exportação brasileira é muito mais do ponto de vista de pensar, né, do ponto de vista de avançar em algumas áreas, do que ter uma estratégia muito organizada de exportação. A exportação é quase que consequência menos do que objetivo. Mas o mercado, por exemplo, do Mercosul, né, o mercado da América Latina, o próprio mercado da África, hoje com muito mais dificuldade, o Brasil sempre teve algum acesso. O Brasil chegou a ter acesso, inclusive, ao Oriente Médio. Né? Vamos lembrar que a gente exportou carro, máquina, construção e etc. para o Oriente Médio, África e América Latina. Então, existe um mercado internacional que o Brasil ainda pode ocupar. Mas isso não está muito claro, mas também gera demanda para a nossa indústria. Qual que é o nosso dilema? E eu acho que esse é um dilema bastante importante. Nós geramos muita demanda no governo Lula e Dilma, de maneiras diferentes, de maneiras complementares, a cada período a demanda foi criada de uma forma. O problema é quanto esta demanda ficou na indústria nacional, quais empresas se apoderaram desta demanda, ou seja, quais empresas se beneficiaram dessa demanda que foi gerada e quanto dessa nossa demanda foi suportada não pela indústria nacional, mas por importações. E a gente viu muito dessa geração, todo desse esforço que foi feito no governo Lula e no governo Dilma, sair pelos nossos dedos. Vou dar um exemplo para vocês rápido, assim, celular, televisão de LCD. O Brasil não tem uma fábrica no Brasil de tela de LCD. Seja para computador, seja para televisão, seja para celular.
Bem, nós aumentamos absurdamente a demanda por celular, nós aumentamos a demanda por tela, nós aumentamos a demanda por semicondutores, mas tudo isso foi importado e não mais produzido. Nós aumentamos no Brasil a demanda, por exemplo, por aparelhos elétricos diversos, sejam máquinas, ferramentas na construção civil, sejam aparelhos eletrodomésticos, como geladeira. Vamos lembrar do programa Luz para Todos? Luz para Todos foi muito importante para impulsionar toda a indústria de metal, indústria branca, chamada indústria branca, que é fogão, geladeira, máquina de lavar e etc. Bem, nós passamos a importar compressor. O Eric, que está aí na plenária, ali de São Carlos, pode falar muito bem como é que foi o drama ali, do que aconteceu com as fábricas de compressor no Brasil. O Brasil tinha fábrica importante de compressor e, de repente, está importando compressor da China. A gente passou a importar balança, né, da China. A gente tinha duas grandes empresas de balança aqui no Brasil, nós passamos a importar balança da China. É só para tentar entender um pouco como esta demanda, que foi criada por uma movimentação do Estado, né, seja de distribuição de renda, política de valorização do salário mínimo, compra pública, investimento em infraestrutura, foram sendo drenados para o mercado internacional. Na outra ponta, quando a gente optou também por uma política dos campeões nacionais, a gente fez algumas escolhas. Por exemplo, no setor da construção civil, foi falado aí na discussão na palestra da manhã, do Gilberto Carvalho, sobre a questão do Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida foi uma opção. Nós optamos por pegar o projeto da CEBIC, né? Vamos lembrar qual que é o projeto da CEBIC, você dá o funding e a grande construtora constrói a casa. E nós jogamos na lata do lixo o nosso chamado projeto Habitar, que foi discutido nos anos 90 e nos anos 80 e 90, dentro do PT, por exemplo, dentro da CUT, em que você partia da ideia da autoconstrução e das pequenas construtoras para você suprir o déficit habitacional. Ao fazer isso, você escolheu a grande empresa e vis-à-vis a pequena empresa. Nós fizemos caminhos diferentes, também no próprio governo, que faz a gente olhar com bastante atenção. Quando nós optamos pelo Programa Nacional de Cisternas, por exemplo, nós optamos por um modelo diferente. Nós não compramos um monte de cisterna e saímos instalando cisternas de plástico no Nordeste. Normalmente, as cisternas foram construídas pela obra ou pelas empresas ou pelas pessoas locais, com apoio das prefeituras. É uma outra dinâmica. Você está incentivando um outro tipo de empresa, você está colocando dinheiro público de outro jeito. Essas escolhas precisam estar definidas numa discussão para frente. Nós quebramos, de certo modo, a nossa discussão aí de demanda e de importação a partir de uma política macroeconômica que, de certo modo, incentivava a importação. Ou seja, o câmbio e juros altos e câmbio valorizado significava o quê? Era mais barato importar do que produzir no Brasil. Política fiscal e tributária também nós tivemos bastante dificuldades. Nós temos bastante dificuldade de lidar com uma discussão efetivamente importante de tributar mais a renda e tributar menos a produção. Esse é um debate, nós não conseguimos avançar em absolutamente nada do ponto de vista de uma política tributária mais justa e mais solidária. Política tarifária, nós protegemos as empresas que deveríamos proteger ou simplesmente nós continuamos sucumbindo aos lobbies de determinados setores? Esse é um debate que nós temos que fazer. Nós não tivemos claramente uma política tributária focada numa política industrial minimamente organizada. Nós simplesmente fomos continuando as políticas que tinham e, por exemplo, nós não conseguimos mexer na questão da Zona Franca de Manaus, a gente tem muita dificuldade de fazer uma discussão séria do REIQ, nós temos muita dificuldade de fazer uma discussão séria do setor automotivo, ou seja, a gente vai continuando a executar políticas dos grandes grupos, que em muitos dos casos são, na verdade, interesses de multinacionais e não das empresas nacionais no Brasil. Pesquisa de desenvolvimento e inovação, o Brasil investiu, avançou no governo Lula e está sendo desmontado, mas avançou por dentro das universidades e nós não conseguimos resolver um enorme problema, que é as universidades públicas conseguirem se acoplar ou minimamente se relacionar com a sociedade, com as necessidades da sociedade brasileira. Eles vão se encastelando no mundo próprio e, de fato, aquilo que eles deveriam ser estendido para a população e para as indústrias nacionais, a gente não consegue. Nós vivemos esse debate, por exemplo, aí no ABC, na discussão do supercomputador. Nós vamos fazer uma discussão de supercomputador, chegamos lá para o FINEP, e a FINEP diz para a gente, mas tem um supercomputador no FABC.
Nós fomos lá conversar com a FBC, passamos anos tentando acessar aquele supercomputador para as indústrias do ABC e nunca conseguiu. Então, esse é um exemplo de como, apesar do investimento em pesquisa e desenvolvimento ser fundamental, e a gente ter feito nos governos Lula e Dilma, ele não necessariamente chega na base. E depois do governo Temer e Bolsonaro foi absolutamente desmontado. Política de financiamento, zilhões de problemas, não precisamos falar sobre isso, todo mundo já sabe. Normalmente, no Brasil, a gente empresta dinheiro para quem pode pagar. Quem pode pagar normalmente é a grande empresa, normalmente é a multinacional, que inclusive é capaz de prospectar recurso mais barato lá fora, e a gente não faz isso para aqui dentro. Micro, pequenas e médias empresas caem no mundão do mercado financeiro, com juros muito altos e muita dificuldade para conseguir fazer o seu investimento. E nós temos aqui claramente um drama da nossa política industrial, nossa política empresarial. O empresário brasileiro pensa em ganhar dinheiro. Não importa como. Se ele ganhar dinheiro importando, está ótimo. Se ele ganhar dinheiro produzindo, está ótimo. O que dá mais lucro para ele, menos dor de cabeça, ele coloca. Então, ele não tem problema. Ele tira o dinheiro do produtivo, põe no mercado financeiro. Ele tira o dinheiro do produtivo e passa a importar. O que interessa é aumentar a margem de lucro. E ele vai fazer isso. Como nós vamos lidar com isso? Esta ideia de uma burguesia nacional brasileira é algo que não existe mais. Mesmo as grandes empresas hoje sequer são geridas mais pelas empresas, pelas fábricas, pelas famílias. Elas são geridas por grupos de investidores, e os grupos de investidores, na verdade, têm administração profissional. E aí é um enorme problema. Nós estamos falando do curto prazo. Quando a gente vê o que está acontecendo, por exemplo, no setor de energia, no setor de petróleo, no caso do setor de petróleo, nós estamos vendendo pedaços da Petrobras para garantir o lucro e o retorno dos acionistas. Nós desmontamos as empresas para garantir o lucro do curto prazo das empresas. Esta é uma realidade posta, está colocada, e que nós vamos ter que enfrentar se quisermos, de fato, fazer um debate sério sobre a indústria do nosso país. Muito bem. Então, um grande dilema. Nós temos condições, nós temos propostas, nós sabemos como, por exemplo, fazer o debate de aumentar a nossa demanda interna. Por quê? Porque nós já fizemos isso. Agora, como é que a gente dá o passo de construir políticas de atendimento da demanda interna pela indústria nacional, e como é que esta política, ou seja, esse desenvolvimento desta indústria nacional para o atendimento da indústria interna, ele consegue ser um impulso para você avançar nas exportações industriais e mudar, inclusive, o nosso perfil de exportação industrial. Bem, esse é um dos nossos grandes dilemas colocados e que a gente precisa lidar com ele. Fazer o debate de política industrial sem compreender este movimento, a gente, de certo modo, vai ficar fazendo várias ações pulverizadas com pouca efetividade. E, de certo modo, um pouco do que nós nos perdemos nas diversas políticas industriais que o Brasil teve no governo Lula e Dilma. Vale a pena sempre relembrar, programas muito interessantes foram desenhados e foram efetivados, mas outros programas naufragaram de maneira efetiva. Então, só para a gente olhar, só para a gente lembrar, todo o projeto da indústria naval foi extremamente eficiente, foi muito importante e deu muito resultado, mas não teve tempo de maturação, tanto é que foi quase todo desmontado num espaço muito pequeno de tempo. Por outro lado, a gente viu sair pelos nossos dedos um conjunto enorme de empresas de setores que também foram incentivados, como, por exemplo, o setor automotivo, em que a gente passou a importar até parafuso. Nosso problema não é importar semicondutor. No Brasil, hoje, nós importamos até parafuso industrial, que é algo que, para a gente, é bastante complexo. Ou seja, muito da nossa criação de demanda saiu por entre os dedos e a gente continuou um processo, apesar da indústria melhorar no governo Lula e Dilma, nós continuamos um processo de perda de densidade industrial. Vamos olhar um pouquinho, então, o que é a indústria no Brasil. Estou caminhando para o final da minha fala aqui, mas só para a gente problematizar um pouquinho mais. Bem, quando eu olho, nós estamos falando em alguma coisa perto de 300 mil empresas industriais no Brasil, da indústria de transformação. Um dado interessante, aumentou o número de indústrias entre 2010 e 2019. Olha só, saiu de 294 mil, aumentou para 300 mil, mas em 2013 tinha subido para quase 330 mil. Nós perdemos quase 30 mil indústrias num período aí de 6 anos, logo depois do golpe, nesse período que a gente for olhar. Agora, chama a atenção mais ainda quando a gente vai olhar essas indústrias por tamanho de empresa. E é interessante a gente ver como, primeiro, a maior parte das nossas empresas, quase 50% das nossas empresas, e na indústria de transformação, ali, girando 50% mesmo, são indústrias de 1 a 4 trabalhadores. Depois a gente vem de 5 a 30 trabalhadores, 40%,
E se a gente pegar empresas acima de 100%, nós estamos falando menos de 3% com empresas acima de 100 trabalhadores. Ou seja, a maior parte das nossas indústrias no Brasil são pequenas indústrias, são pequenas empresas. Qual que é o grande problema? Mesmo nós, movimento sindical, sindicatamos para as grandes empresas, seja para representar os trabalhadores, seja para fazer a própria discussão da reforma, das discussões da política industrial. Nós raramente olhamos, ou muito pouco olhamos para a média e pequena empresa, quando, na verdade, ela é a base da indústria nacional. Uma vez até porque as grandes empresas, na sua grande maioria, ou são multinacionais ou são empresas globalizadas. Muito bem. Um olhar que eu acho que vale a pena a gente ter, os dilemas da chamada tecnologia. Alta intensidade tecnológica, média alta tecnologia, média intensidade tecnológica, média baixa e baixa intensidade tecnológica. Eu não vou entrar aqui nos setores, na apresentação está lá, depois vocês vão ter acesso a ela, é mais fácil. Agora, chama a atenção para nós que a maior parte das nossas empresas estão na média baixa tecnologia. Ou seja, 60% dos nossos estabelecimentos estão hoje em média baixa tecnologia. E dos nossos empregos, mais da metade, 55%, estão na média baixa tecnologia. Ou seja, são estes setores que, de alguma forma, concentram as empresas e os empregos. E muitas vezes é muito comum na nossa discussão a gente focar a nossa discussão sempre na média alta ou na alta tecnologia. E aí a gente não olha para a necessidade, de fato, de onde estão a maior parte das empresas industriais e a maior parte dos trabalhadores. Mas nós temos que caminhar para o Brasil para um país desenvolvido, tecnológico e etc. Sim, mas nós não construiremos isso se a gente não fortalecer a nossa base industrial, que está na micro e pequena empresa e que está em empresas de baixa tecnologia. E aí você vem num processo de consolidação, aumentando a tecnologia e a eficiência e a complexidade dessas empresas, investindo em setores de média e média alta complexidade, e aí você vai mudando o quadro. O problema é que a gente olha a política industrial sempre a partir da alta e da média alta, simplesmente larga ao mercado as empresas de baixa, pequenas e as empresas de baixa tecnologia, e a vida vai seguindo. E eu estou falando isso porque a gente que já estudou muito as políticas industriais sabe que, no final das contas, é isso que acaba acontecendo. Quando você vai olhar para investimento, financiamento, é crasso. Efetivamente, quem vai ter dinheiro é multinacional, quem vai ter dinheiro é grande empresa, que de alguma forma está vinculado ao grande setor. Vou dar um exemplo rápido para vocês. Compra de máquina e equipamento. Nós temos que fazer um debate muito sério sobre compra de máquina e equipamento. Para você adensar e melhorar a estrutura produtiva do Brasil, nós precisamos comprar máquina. O problema é que nós temos um embate danado, porque a nossa indústria de máquina no Brasil, historicamente, é protegida. E nós vamos continuar, porque são eles que falam de indústria nacional. Mas, por outro lado, a gente não consegue avançar na melhoria do parque industrial. A China não fez isso. A China começou um processo bastante interessante de compra de máquina alemã, por exemplo, e depois, a partir dessa compra de máquina alemã, foi desenvolvendo e produzindo máquinas para ela e para o mundo. Nós temos muita dificuldade, por exemplo, de fazer esse debate sobre máquinas no Brasil. Acho que esse é um debate que, de alguma forma, nós vamos ter que avançar em algum momento. Bem, aqui eu não vou entrar muito, aqueles gráficos que parecem o nosso eletrocardiograma, mas vale a pena só olhar um pouco o que significa produção industrial, e aí eu vou concentrar aqui, concluindo, a produção rapidamente aqui, isso aqui, esse azulzinho aqui é alta complexidade, aí vocês vão ver que sobe no governo Lula e depois vai cair de novo, a média alta acontece o mesmo processo, a gente consegue subir a produção industrial de média e alta complexidade no governo Lula e depois joga por terra de novo, acho que esse é um dado para a gente olhar com mais atenção. Encerrando, o debate de industrialização no Brasil, a gente tem, fazendo lá o diagrama ali, dá para a gente pensar um pouquinho. A gente tem algumas forças, a gente tem um mercado interno consistente, um mercado do Mercosul importante, ou seja, a gente tem capacidade de gerar demanda. A gente tem bastante potencialidades de articulação das nossas bases produtivas, por exemplo, agricultura, mineração e energia, com a produção industrial. Por outro lado, a gente tem uma potência importante de articular toda a discussão de infraestrutura, tanto social quanto infraestrutura efetiva,
no Brasil com a indústria. E nós temos a possibilidade de fazer um bom debate sobre novo debate e necessidade de novas profissões e novas ocupações. Qual que é o grande problema disso? Como fazer isso? Fraqueza. Nós temos claramente hoje um governo que é anti-industrial, não tem estratégia desenvolvida de política industrial, não tem investimento e minimamente um programa de investimento em P&D. Nós estamos com uma indústria estagnada e encolhendo, financiamento e investimento no Brasil é um grande problema e uma cultura empresarial que, na verdade, vai navegando conforme as questões. Qual para nós, trabalhadores, enorme ameaça? Desemprego e precarização, dependência econômica, subdesenvolvimento, redução da renda e consumo. E aí nós vamos perdendo as nossas forças e as nossas oportunidades, como nós já fizemos no final dos anos 80 e a primeira dos anos 90, em que, de alguma forma, nós perdemos muito dos ganhos que nós conquistamos ali naquele período. Por fim, pensar estratégias, pensar política industrial passa. Pensar as diferenças da nossa indústria, as empresas globais, as grandes empresas, as médias empresas, as micro e pequenas, construir uma discussão séria sobre como nós saímos da média baixa tecnologia para a alta tecnologia ao longo do espaço e como é que a gente estrutura a demanda. Infraestrutura, bens duráveis, bens intermediários, bens de consumo. Este é um mapa para a gente começar a pensar em política industrial séria no Brasil. Um pouco do que vai ser apresentado amanhã entre as propostas, de certo modo, tem a ver esse pano de fundo. Como superar esses gargalos da questão industrial, como lidar com essas demandas, como construir demanda, sustentar a demanda e viabilizar um olhar diferente para esta realidade, tanto das indústrias quanto da produção industrial e do emprego industrial, que é o que, de certo modo, nos interessa. Então, assim, em grandes linhas, eu acho que eu falei, passei bastante do meu tempo, mas eu agradeço a possibilidade, trouxe muita informação, espero ter ajudado aí no debate. E, de novo, eu peço desculpa por não ter conseguido estar aí presencial para fazer esse debate com vocês, que seria muito interessante.